Da DTTV, hoje um dia muito especial, né? Hoje, dia 2 de abril, é o dia que a gente comemora a consciência mundial do autismo e nada melhor do que isso para os profissionais da educação, junto aqui comigo no nosso podcast, para poder trazer mais informações sobre esse tema que é super importante, um tema que Nepomuceno é uma cidade diferenciada que leva esse ensino para essas crianças que possuem o autismo. Quero receber aqui a Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo jóia. Prazer receber aqui no nosso podcast. Está aqui a Márcia, ela que é a coordenadora do NAEE. Já ela explica, um prazer recebê-la, Márcia. Nós estamos aqui com a nossa secretária, ela esteve no nosso programa semana passada, né, Lívia? Prazer recebê-la novamente. Boa tarde, Júnior, boa tarde a todos que nos ouvem. Quero agradecer aqui a presença do nosso amigo João Paulo, nosso educador físico da Rede Municipal de Ensino. Prazer recebê-lo aqui, João Paulo. Júnior, prazer todo meu, prazer Fernanda, Márcia, Lívia, Stênio, né? Bom que ele bate nesse papo com vocês. Show de bola. Quero agradecer a presença do Stênio que é psicólogo na Rede Municipal de Ensino. Prazer recebê-lo aqui, Stênio. Prazer, Júnior, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para dialogar com vocês e trazer conteúdo para as casas dos cidadãos nepomucenenses. É isso aí. Quero começar com a nossa secretária. Secretária, o que o município hoje, a gente sabe que não são todos, né, que oferta um ensino especializado para essas crianças que possuem o autismo. Gostaria que você falasse um pouco para a gente como que a Rede Municipal de Ensino oferta para essas crianças. Júnior, mais uma vez, né, obrigada pelo espaço de fala aí e pela oportunidade de trazer esse esclarecimento, né, para a nossa comunidade, tanto escolar, mas sociedade civil aí em geral. Então, em se tratando de uma data tão especial, que é essa do dia 2 de abril, trabalha, né, de forma assim, mais com afinco a conscientização sobre o Dia Mundial do Autismo das crianças com transtorno do espectro autista. Esse tem sido o trabalho da Secretaria Municipal de Educação. Quando eu falo Secretaria Municipal de Educação, toda a rede municipal de educação, acredito eu que até a estadual também, né? Esse tem sido o nosso trabalho, de nos conscientizarmos primeiro, né? Conscientizar os nossos profissionais e aí sim a gente levar essa conscientização, que também é um dever nosso, enquanto educadores, para a comunidade escolar. Então, em se tratando de conscientização, tem sido uma vitória para nós da educação, porque desde 2022, que foi o ano passado, nós implementamos na rede municipal de educação de Nepomuceno o NAEE. O que é o NAEE? É um núcleo de atendimento educacional especializado. E hoje você trouxe a nossa supervisora, né, do NAEE. E vocês vão conhecer um pouquinho do trabalho dos nossos profissionais do NAEE, que contam com o apoio dos professores, sim, que tem sido maravilhoso, não só dos professores, todos os educadores. Quem são os educadores? A pessoa que já atende ali, que recebe as nossas crianças no portão, que é a nossa querida SE, ATB e por aí vai. Então não é só professor essa conscientização, é com todos que fazem a educação acontecer. Quero dizer o seguinte, quero até pedir desculpas aos nossos telespectadores, estou tendo uma aula aqui, já tive uma aula antes do nosso bate-papo e agora eu quero conversar com a Márcia, ela que é supervisora do NAEE, né? Márcia, como que é o NAEE, como que ele funciona, como que foi para vocês criar essa implementação no município de Nepomuceno, né? Então, boa tarde, pessoal. Quando a Lívia me convidou, né, eu venho da Rede Apaiana, então eu já trabalho com a educação especial desde que comecei, né? Tenho minha trajetória dentro da APAI, com os meninos com necessidades especiais, então eu já tinha essa experiência. A Lívia fez o convite, porque nós partimos do ponto que toda escola é inclusiva, né? Sim. E ela está lá para receber tanto as crianças com ou sem deficiência, todas as crianças. São muito bem recebidas. São muito bem recebidas. E a Lívia chamou para fazer esse trabalho em rede, sim, articular todo esse trabalho. E hoje nós estamos aí com 2 salas recursos multifuncionais, com professoras especializadas, dando trabalho, né, dentro da sala recurso, que não é o reforço escolar, é para trabalhar outras questões como cognição, metacognição,
certo? Fazendo aí um belíssimo trabalho e contamos com vários profissionais de apoio. Vamos lá, uma dúvida minha. Esse aluno, ele convive juntamente com os outros alunos na mesma sala de aula ou vocês têm uma sala de aula especial para que ele tenha essa formação? Ele está lá na sala de aula comum com o professor regente, que é o que primeiro acolhe e inclui, né? Sim. E esses professores estão aí buscando e recebem como suporte, né? Dependendo da deficiência, ele precisa, com menor ou maior grau, de um apoio especializado, e a gente trabalha com esses profissionais que estão lá dando suporte para o aluno, para que ele tenha acesso ao currículo como as demais crianças. Com certeza. Né? Vamos falar agora com a Fernanda. Fernanda, que é a mãe, como que se chama seu filho? Luiz Felipe. Luiz Felipe. A Fernanda é mãe de um incluso, né, que já o pessoal da Secretaria de Educação fez esse acolhimento. Fernanda, como foi para você o começo, né? Como a gente estava conversando, como foi para você, como foi a descoberta, né, desse mundo do autismo para vocês? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, poder estar aqui, poder passar minha experiência como mãe. Bom, desde o princípio sempre fui muito bem assistida pela prefeitura, né, pelo NAE agora. O Luiz Felipe foi diagnosticado com 2 anos e 6 meses, né? Daí pra frente sempre fui muito bem atendida, ele sempre foi muito bem recebido na escola, na creche, né? Ele começou na creche, Dona Janice, teve uma passagem pelo Dona Vida também, e agora está frequentando o Ribeiro Neto, que é o professor João Paulo, o professor de educação física dele. Sempre muito querido, tanto pelos profissionais como pelos alunos. Então eu acho que funciona, né? Eu como mãe agradeço muito ter esse apoio, porque eu acho que é um conjunto, as terapias, escola e família, né? É a tríade. Sem isso, eu acho a base. que é a base. Eu acho que toda família que busca um ponto de início tem que seguir essa linha. Joia. Já a gente conversa mais. Quero falar com o Estênio. O Estênio já deu um gancho pra gente, né? A tríade que ela fala, a psicologia. Como que você entra nesse mundo? Vamos dizer, acho que seria uma das partes mais importantes de tudo isso, né? Que é a cabeça do ser humano em si, né? Sim. Tem uma peculiaridade bem interessante no trabalho do psicólogo escolar. Tem dentro dessa peculiaridade algumas confusões de como esse profissional ele vai exercer sua função no espaço da educação. Muitos confundem que o psicólogo está ali para desenvolver um trabalho continuado, clínico, que são funções do psicólogo, mas não do escolar. O psicólogo escolar ele vai escutar essa criança quando necessário, sim, ele tem essa especificidade de fazer esse contato. Mas o trabalho principal é com os atores envolvidos. E quem são esses atores envolvidos? É a família. São as políticas públicas envolvidas, que são parceiras da educação, né? Os educadores, os profissionais da educação. Esse processo todo, ele sendo concretizado, sendo dialogado de forma constante, abre espaço para a formação continuada e, por si, a inclusão desse aluno no espaço educacional. Porque não adianta, a gente tem que perceber que esse processo, apesar da gente ter, ao longo de 20 anos de tentativas de inclusão, é um processo recente. É um processo de formação recente e muitos profissionais estão aprendendo, inclusive nós aqui da mesa também, e nos formando constantemente. Então essa tríade, como a Fernanda trouxe, era super importante para a gente entender as peculiaridades não somente das crianças que estão sendo incluídas, mas das angústias dos profissionais que estão recebendo essas crianças também. A forma de concluída, de contrato, A forma de lidar. A ensina, principalmente. Exato. Diálogo. Estratégias que podem ser definidas e compartilhadas e ajustadas. Porque a gente tem que ver também que a gente está falando do espaço educacional. Nós educamos, né? Então eu gosto de trazer para nossos colegas, né, dar a César o que é de César, por exemplo, né? Então a gente tem espaços específicos dentro do município para desenvolver essas atividades mais minuciosas da saúde. Mas nós da educação fazemos essa ponte. A gente dialoga, a gente amplia, a gente inclui e a gente percebe uma evolução bem bacana também das nossas crianças. E a sociedade agradece, né, por receber essas crianças incluídas.
E agora, João Paulo? O João Paulo, que é nosso educador físico, né? A gente já teve a oportunidade de trabalhar em outros programas, né? No período triste, né, Lívia? Sim, da pandemia, foi muito importante. Agora, João Paulo, como que é para você? A gente sabe que você desenvolve várias atividades importantíssimas, principalmente a educação física, né? A educação física não é bom só para o corpo, mas para a mente, para a alma, né? Eu acho que é tudo um fator, né? Como que é para você ministrar um aluno tão especial como esse? Então, primeiro, boa tarde, mais uma vez, boa tarde quem está nos ouvindo. Então, para mim, é um motivo de muita satisfação, né, estar aqui nesse podcast aqui com a Fernanda, a qual ela me citou que sou professor do Luiz Felipe. Ela está aqui como mãe, mas ela também é uma educadora física, entendeu? E eu também tenho uma passagem pela PAI, no Paulo Seno, trabalhei com a Márcia na PAI durante 8 anos, trabalhando com alunos com necessidades especiais, né? A gente fala aluno com deficiência. E o trabalho é o trabalho no Ribeiro Neto com esses alunos. Atendo lá cerca de 5 alunos com autismo, isso me deles, entendeu? E para mim é muito prazeroso. Eu sempre falo assim, ó, é um trabalho que não é fácil, é trabalhoso, dá trabalho, entendeu? Mas é muito gratificante quando você vê a evolução desse menino, os pequenos avanços desse aluno. É gratificante para nós professores. Porque a atividade física, ela promove, sabe, ela desenvolve a capacidade de comunicação desse menino, que ele está ali socializando com outros meninos, entendeu? Aquele reduz aquela parte antissocial, aquela figura que a gente tem que o autista fica no mundo de mim, só ele. Não, a educação física faz isso. Reduz mesmo essa parte antissocial. Diminui também, muitas vezes, a criança, aquela criança que fica muito irritada, muitas vezes até agressiva mesmo. A educação física também contribui para isso. Não só o lado social, como você falou mesmo, né? A parte física, a parte motora, onde são trabalhadas aqui nas aulas de educação física. Aulas inclusivas, aulas que eu não planejo para um aluno, eu planejo para todos, inclui esse aluno com autismo para estar realizando as atividades. Show de bola. Agora, secretária, esse programa foi implantado há quanto tempo aqui em Nepomuceno? A gente, parece que eu ouvi vocês dizendo antes que não existia esse tipo de programa. Não. E aí, como que era feito? Essas crianças tinham algum tipo de atendimento ou não tinha? Como que era antes da implantação do NAE? Sim, Júnior, claro que sempre tem os desafios, né, para a gente atender todas as demandas, mas já sim, na medida do possível e do município orçamentário, é claro, a gente sempre atendeu esses estudantes. Tanto é que o Luiz Felipe, ele foi inserido na rede municipal, nós recebemos a matrícula e a criança, o estudante da nossa escola antes do NAEE, né? Só que o NAEE, o nascimento do NAEE, que é esse núcleo, ele nasceu o ano passado, em 2022, e aí foi onde eu não podia deixar jamais, né, escapar aí a nossa profissional que tem essa experiência maravilhosa na PAI, conhece o chão, esse chão, né, do ensino especial, o Stênio, que é o nosso psicólogo educacional da rede. Então, eles são os profissionais do NAEE, mais as nossas profissionais, professores com especialização em educação especial, que atende dentro das salas recursos, e mais as profissionais, tanto formadas em pedagogia, quanto nós temos também algumas que são do magistério, e nós também estamos recebendo o apoio maravilhoso de algumas estagiárias que têm, assim, desempenhado um papel maravilhoso. E qual que é com o apoio do NAEE, que leva para a formação. A estagiária é a formação em pedagogia. Estudando, e vem uma outra questão que o nosso núcleo traz, ele apresenta também a formação. Isso. Porque a gente também promove essa formação justamente para ter esse profissional habilitado a trabalhar com essas crianças. Márcia, e como que faz, por exemplo, aquele primeiro contato, como que é aquele primeiro contato com os pais, como que é o primeiro acolhimento dessa criança, como que é a logística de vocês como profissionais da área para poder, de uma forma agradável, né? Porque a gente sabe das dificuldades, até vou falar isso com a Fernanda, a gente tinha conversado antes, né, Fernanda? A Fernanda vai dar o seu depoimento de como que foi para ela, como começou, mas e para vocês como profissionais, né, que recebe esses alunos? Você fala o primeiro momento, isso. O processo do diagnóstico, essas coisas. Isso. Então, geralmente nós recebemos crianças, às vezes até
na creche mesmo. E o professor é o primeiro que tem o olhar, que vem, olha, há algo, estamos percebendo, né? E ele traz pra gente na forma de encaminhamento. E isso a família já é, ou a família também já tem alguma hipótese, né? A gente trabalha sempre com hipótese, nunca com diagnóstico, né, gente? Então, através dessas hipóteses, a gente vai num processo de observação, uma vez que o TEA é somente exame clínico. Só o médico pode fechar o diagnóstico. Contudo, não existe exame de autoimagem que possa perceber o transtorno. Então, é através de observação. Demanda uma equipe multidisciplinar, né? Nós, quando temos a possibilidade, encaminhamos para a clínica Ricardo Lorenzoni, e esses mobilizam o médico, certo? Esse médico seria um psicólogo? É um neuropediatra. Neuropediatra. Existe algum exame, alguma também, coisa? Não. É não, mais o não, conhecimento é totalmente técnico. clínico, né, Fernando? Então, por isso é muito importante a questão da observação. O STEM sempre traz isso pra gente. E eu costumo dizer, tenho falado muito isso, que... Existem graus de autismo? Existem 3 tipos. O grau 1 de suporte, que era o antigo nível leve, que eles falavam antigamente grau leve, mas na verdade é grau 1 de suporte. O grau 2, que equiparava-se ao moderado, e o grau 3, que é o severo, né? Através das observações a gente faz os encaminhamentos necessários, e eu costumo dizer que a gente deve primeiro não tardar, as intervenções não devem ser tardias, mas o diagnóstico deve ser com bastante cautela. Quanto mais cedo reconhece esse diagnóstico, é melhor vamos dizer, o tratamento durante os anos da vida dele? Sim, porque as intervenções devem começar o quanto antes, que as crianças, quanto mais novas, o cérebro ainda está bem neuroplástico, que a gente costuma, né? Então é possível fazer mais conexões, mais sinapses, tudo que o João Paulo falou, já que o autismo é o transtorno neurosensorial. O que acontece? Quanto mais estímulos essa criança receber antes, melhor ela vai fazer essa conexão, essa interação, essa comunicação, né? Como um todo, motor, fala, né, Fernanda? A Fernanda também é assim, é mãe, mas poderia atuar muito como especialista. Porque... Agora, eu quero falar com a Fernanda o seguinte, a gente estava falando em off, né, Fernanda? Eu gostaria que você deixasse, além do seu depoimento como mãe, como educadora também, que a gente sabe, qual que é o primeiro momento, como que os pais devem agir, dar alguma dica para o pessoal de casa, talvez tenha uma criança que talvez já viu que tem, mas não reconhece, como que é isso para você como mãe hoje? Então, para mim, quando eu comecei a notar várias características, né, no caso do meu menino, vou dar o meu menino de exemplo, né, a fala atrasada, né, ele era muito agressivo quando era pequeno, então a falta de socialização, então foi juntando e a gente fala que não compara, mas compara com outras crianças, né, então aí aquilo ali estava me incomodando, beleza, partimos para a fono, ali pegamos um relatório, a fono falou que seria interessante colocar na creche, que como ele estava com 2 anos e pouco, né, colocou. Aí vieram os relatórios da creche. Então aí foi a minha observação em casa, da fono e os profissionais da escola que me encaminharam para o neuro. Então, tipo, eu já fui meio que sabendo, mas a gente precisa daquela confirmação para saber o ponto de saída ali, sabe? Para saber qual caminho ir, o que fazer, só não pode deixar desanimar. Sim. Fácil não é. Receber um diagnóstico, né? Se eu fui autista, você pensa 1000 coisas, vem medo, vem angústia, vem tudo. No meu caso, eu tive que esquecer isso e bola pra frente, vamos tentar trabalhar. E foi o que eu fiz. A partir daí a gente continuou na creche, né? Com os trabalhos de lá. A
A gente sempre dialogando com as professoras e tá aí. Nas aulas remotas também, a Fernanda era um exemplo com o Luiz Felipe. O Luiz Felipe fazia todas as atividades, inclusive de educação física, todas as propostas lúdicas, e ele sempre envolvido, ela enviava os vídeos, né, pro professor. Sabe no caso do Luiz Felipe, assim, que eu sempre conto, que eu achava bonitinho demais ele nas aulas de educação física lá do primeiro. O ano passado, a aula da turma do Luiz Felipe, depois do recreio. Eu tinha um recreio, aí depois do recreio as aulas de educação física. E lá no IBME bate dois sinais, bate um para os meninos entrar na fila e bate o segundo para os professores ir pegar as crianças para ir para a sala ou ir para a educação física. Quando batia o primeiro sinal, eles iam lá na sala dos professores, batia lá na porta e tá. João Paulo, vamos, educação física. Ele ama educação. Para você ver que ele sabe direitinho, entendeu? O autista, né? As crianças rotina, que têm autismo, a rotina, ele sabe direitinho a hora que é isso, a hora que é por aquilo. Acho muito interessante. E vendo a Fernanda falando isso, que ele era agressivo, que ele não falava direito. Lógico, todo mundo já falou que ela está de parabéns nesse sentido de participativo. Hoje o Luiz Felipe é um menino dócil, um menino, sabe, que só fica sorrindo. Sabe uma coisa que me chama muita atenção, não só com esse livro, mas com todos os meninos que têm autismo no nível médio, as crianças das salas desses meninos abraçam esses meninos, têm paciência com esses meninos, têm carinho com esses Porque, meninos. na verdade, o preconceito não começa Não, quando a criança então, porque a criança é pura, ela sabe que o Luiz Felipe não vai correr igual o outro garoto. Ela sabe que o Luiz Felipe pode fazer a mesma coisa que o outro garoto, mas sabe que ele vai fazer, sabe? Tem paciência, inclusive. Entre eles, muitas vezes, até não tem paciência, mas com autismo, entendeu? Os meninos que estão lá incluídos, os próprios alunos da sala têm paciência. E até aproveitar, né, a pauta desse podcast, que é a conscientização, né, a gente trabalhar a conscientização, é até um apelo, né, para fazer para todos os pais, tanto os pais que têm criança com autismo, quanto os pais que não têm, em se tratando de educação, né, para que tenha esse olhar que a criança tem, de acolhimento, de receber, para que a gente, graças a Deus, na rede, nós não temos isso, mas, eu não quero que o meu filho fique na sala que tem uma criança autista. Não, é uma criança como as outras, que precisa ter um atendimento especializado, mas ele tem os seus direitos de aprendizagem também, de socialização, de interação, e também conscientizar, já que é esse o tema, né? Conscientizar, e a educação nossa municipal, graças a Deus, a gente está nesse lugar de conscientização e cada dia mais buscar melhorar, porque ainda tem muito o que fazer, né, para as crianças com autismo no nosso município, na nossa rede, para as outras crianças com outra deficiência. Pais, quando for procurar, né, a escola para matricular o seu filho, e a escola receber essa criança, é uma matrícula, é uma criança. A primeira coisa é o acolhimento, isso, né? E não, às vezes a mãe já chega com aquele receio, e a gente fica com dó dessas mães, né, fica penalizado, porque elas já chegam assim, mas ele tem autismo. Como se isso fosse um impedimento para ela ter o direito daquela vaga. Isso não pode acontecer, né? Então, conscientizar, não pode acontecer isso dentro das escolas, seja pública, e nem as privadas também não podem fazer isso. As privadas, elas não estão isentas de seguir a lei da educação especial. É um direito de todas as crianças ter direito à educação. Né? Então, que a gente vem também para conscientizar, e o NAEE, um dos objetivos dele, além desse atendimento multi, né? Que a gente também está procurando parcerias com a saúde, se Deus quiser, em breve a gente virá aqui para trazer as novidades, né? A Flávia é sempre muito aberta ali para a gente, mas também tem as lutas dela. Mas dos objetivos nossos é porque a gente tem visto que tem aumentado, né, Márcia? Inclusive, semana passada, o CDC americano trouxe, né, o índice de recorrência, que nós até 2021, que foi a última vez que mediu, era 1 para 44 crianças nascidas, uma com TEA. Agora 1 para cada 36 nascimentos, nós temos aí. E o que justifica esse tipo Olha, de deficiência? Júnior, eu até
E desde que a gente trouxe a informação, né, Stênio? Tá assim o burburinho. Porque como não se sabe a causa do transtorno do espectro autista, não é possível identificar o aumento. Mas uma das possibilidades é que hoje o acesso à informação, né, as pessoas têm mais conhecimento, falam mais sobre... acesso aos especialistas. Acesso, sim, às especialidades médicas, né? Porque ainda um dos grandes fatores ainda é genético, né, Márcia? Sim. Mas tem as questões de farmacológicas, mas que também ainda estão sendo aprofundadas, né, Stênio? Tem um processo da educação também, inclusive, que aumenta essa visão, porque ao a gente ter essa legislação a partir de 2015 sobre a educação inclusiva, acaba que essas crianças elas chegam até nós, tem essa divulgação que vem desde 88 da Constituição Federal, que a educação é para todos. Então, os professores, os núcleos de educação também das instituições, eles começam a ficar antenados e começam a dialogar mais também. Antes, as crianças entravam na escola com 6 anos. Hoje tem aí os CMEs, as pró-infâncias, que já oferta a partir de 6 meses de idade ali da criança. Então, também a escola ajuda muito, igual o Stênio mesmo já disse. Então, a criança ela já está inserida aí num outro universo, não é só o familiar. Porque muitas famílias, às vezes, por não saber, ser desconhecido, né, e às vezes ter o preconceito, né, Fernanda? Porque é angustiante, né, Fernanda? Sim. Mas a Fernanda, mesmo sendo angustiante, ela falou, não, eu preciso ajudar meu filho. Mas tem pai que às vezes fica no negacionismo. Isso que eu queria que a Fernanda falasse para nós, que a gente pudesse dar uma dica àqueles pais, talvez, que estão vendo que existe algum tipo de deficiência, mas acaba que tem o bloqueio e não consegue. Qual a dica que você daria para esses pais que estão passando pelo mesmo problema que você passou há anos atrás? O que você diria para essas pessoas? Para não perder a fé, para ir, que vai. A criança consegue, você tem que confiar no seu filho, independente. Na verdade, até antes de saber se é ou não, né, Fernanda? É seu filho, independente. Então, ali você tem que... O dito normal, você não faria isso? Por que com uma pessoa com deficiência você não faria? Por que travar, né? Então, eu também gostaria de parabenizar as mães dos colegas do Luiz Felipe, que durante a semana todos eles fizeram cartinhas com declarações de carinho, então... Esse é o ponto, né? Educação inclusiva. Esse é o ponto principal. Sim, eu falo que eu ainda tenho esperança de um mundo melhor, porque sei que ainda tem muito preconceito. Eu morro de medo disso ainda, né? Que não sei como é que vai ser o futuro, mas eu vejo que hoje em dia as crianças estão mais aceitando mais. Estão mais abertas, mais... Nossa, ele é super aceito na sala. Talvez aquilo que a gente estava conversando durante a semana, né, Lili? Talvez o preconceito existe dentro de casa e acaba transferindo dos pais para os filhos. As crianças aprendem, por exemplo. Em si, né, João Paulo? São puras, né? Show da escola que eu percebo é isso, sabe? Percebo mesmo. Não só o Luiz Felipe, todos os autistas que estão lá no Ribeiro Neto, onde eu trabalho, todos são muito bem aceitos pelos colegas. Hoje nós temos quantas crianças inclusas nesse programa, Márcia? Olha, entre sala recurso e crianças com apoio, nós estamos aí em média com umas 50 crianças. 50 crianças. Sim. Não só autismo, né? Outras deficiências. Não, outras deficiências também. Aí nós temos a paralisia, nós temos deficiência intelectual, a múltipla, né? Os profissionais, secretária, são todos os mesmos? Eles se revezam para os alunos ou existe, vamos dizer assim, especialidades diferentes de formação para cada um deles? Não, há casos e casos, né, Fernanda? Sim. Às vezes faz aquela casadinho que a gente não gosta de mexer, né? Porque o aluno já se adaptou. Porque na verdade todos os profissionais, os professores, nós precisamos nos preparar. Sim. Porque além do profissional de apoio, primeiro, o professor regente, o aluno é dele. Tem ali 20 crianças na sala. As 20 crianças, e tem dentro junto com aquelas 20 crianças,
tenha criança com autismo ou com alguma outra deficiência. Todos são da professora regente. Aí tem alguma criança que vai precisar de um atendimento especializado, um apoio. Aí entra os nossos profissionais Estênio e Márcia, porque a gente recebe, triagem, sim, né? a gente recebe os laudos aí, né, do neuro ou de um outro médico que foi, e aí a gente vai, eles vão, analisam o laudo, vão até a escola, conversam com o professor, conversam com o supervisor, conversam com a família, porque não é o laudo ali, o laudo clínico do médico, mas aí tem o olhar pedagógico. É o fazer pedagógico, sim, que a gente chama, sim. né? E aí, como nós estamos garantindo a oferta, o direito de atendimento dessas 50 crianças? Porque a gente consegue fazer a triagem e também, olha, então nós temos essas crianças aqui, elas estão no mesmo nível, mesma idade, mesma turma, dá pra ficarem juntas. Sabe por quê? Porque se nós não nos organizarmos, vai faltar. Certo? E a gente tem a proteção da lei também. Sim, né? isso tudo com respaldo da lei. Nada sai da nossa cabecinha, vamos criar uma forma de atendimento aqui. Não. Tudo dentro da lei da inclusão. O professor de apoio, né, o monitor, ele pode atender até 3 crianças por deficiência, né? Como a gente está falando sobre o TEA, vamos fazer um recorte. Esse profissional ele pode atender até 3 crianças por TEA. Não significa que ele irá atender as 3 crianças, porque a gente tem um grau de suporte, desenvolvimento e tudo mais. Isso vai depender muito da dinâmica, mas quando possível, é até importante a gente colocar, né, é mais engenhoso, é um pouco mais trabalhoso, como o João Paulo falou, né? Trabalho não falta, né, João Paulo? Mas é importante, inclusive, o desenvolvimento dessa criança, né? E o que as meninas estão trazendo, né, que é super importante também, é o professor regente. O professor regente é o professor titular, o que está na frente da lousa. Quando ele desenvolve o seu plano de atendimento, ou na verdade, o seu plano educacional ali, né, na sala de aula, ele tem que incluir aquela criança. Sim. Ele não tem que fazer 2 planos. Esse é o desafio da educação atual, porque exige um pouco mais desse nosso profissional para que ele se envolva no processo da educação inclusiva, a fim de não retardar o andamento da turma, mas incluir a criança que necessita de uma atenção, para que o professor de apoio também possa desenvolver com ele de forma bem linear o que é aquela educação que está sendo proposta. Outro fator que eu gostaria de ponderar também é o psicossocial. A Lívia estava trazendo muito importante para a gente, estava trazendo sobre o laudo. O laudo a gente não questiona. A gente não deve questionar. Não. O médico ele tem a sua expertise, mas nós da educação, a gente tem a expertise do educar, da pedagogia. O psicólogo da educação, no meu caso, ele é escolar, ele é de chão de escola, não é clínico. Então eu invado também o espaço do psicólogo clínico, mas eu dialogo bastante. Então esse desenvolvimento mostra pra gente nessa atual conjuntura e está movimentando bastante o município nesse direcionamento, é a intersetorialidade entre as políticas públicas. Então é a educação, então a saúde, assistência social e a quem de direito que aquela criança necessite, né? Porque envolve muitas questões. E sem falar, né, gente, que a gente não pode deixar de falar também, porque já que estamos falando de profissional de apoio, então às vezes a criança veio ali com o seu laudo, né, o médico sugere e tudo, mas vocês acreditam que tem crianças que mesmo com laudo e mesmo com determinada deficiência, ela já desenvolveu autonomia e já consegue não depender daquele profissional. Então é sinal que a educação, inclusive, ela está tendo aí o seu efeito para aquela criança. Por quê? Afinal de contas, ela está incluída. Então, se ela não tem a necessidade de ter um profissional ali de apoio, né, Márcia, o tempo todo, então por que vai precisar? Só porque ela tem uma deficiência? Né? O ideal é isso. As evoluções iriam acontecendo a ponto da criança desenvolver uma autonomia né, e também ter seus avanços e habilidades que ela não vai precisar. Ou seja, se eu procurei ali um recurso médico, não estou falando agora, não é o caso que eu estava dando exemplo, eu fui para eu procurar uma melhoria, até o ponto de eu não precisar mais. Assim como teremos estudantes que talvez não tenham condições de
ficar sem o profissional de Mulher apoio um sozinha, dia. né? Mas tem casos que acontecem em evolução e que não precisa. E tem casos que chega pra gente nem no seu momento inicial, talvez ele precise. Então, Não é, Márcia? Mas para acontecer essa evolução que a Aline está falando, Sim. precisa ver essa criança ser estimulada. Sim. Ser estimulada igual as outras. É. Por mais que ela não consiga no momento acompanhar a outra criança, mas não pode fazer essa diferenciação de criança. Isso. Ela sendo estimulada, ela vai chegar no ponto, opa, ela evoluiu. Tanto quanto, Tanto né? que ela agora Tanto tem quanto. autonomia. Essa é a inclusão. Agora, Márcia, como que essa criança, quando foi reconhecida com uma certa idade, vamos lá, com 1 ano e meio, 2 anos, como que ela é na fase adulta? Olha, eu não vou dizer para você que ela pode ter uma vida normal, porque o que seria normalidade, né? Então, isso aí é bem Complexo. bem complexo, porque a gente vai impor um padrão, né? Sim. E a gente está falando muito sobre isso, né, De quebra de Esther? padrões. De quebra de padrões, mas ela pode sim, ela pode ter autonomia, ela pode crescer. Nós estamos tendo depoimento de pessoas que estão Uma aí vida fazendo profissional, faculdade, né, Márcia? são profissionais, inclusive adultos que estão recebendo diagnóstico tardio. Sim. Então, estão aí na nossa sociedade. E a inclusão é isso, né, gente? Não é só a inclusão escolar, porque essas crianças estão aí na nossa sociedade, né? Então, é muito importante. Agora, eu queria só pegar um gancho, Stênio, quando a Lívia diz que ela fala ali do laudo, do CID, eu costumo dizer, olha, gente, primeiro nós vamos enxergar a criança, não o CID dela. Isso. Né? A gente tem que enxergar a criança, o aluno, o Luiz Felipe. Você enxergou isso, você falou, ele é meu filho, lá no processo. E é o que eu tenho falado para as professoras. Enxerguem, mas eu não sei como. Calma, isso a gente vai, né, buscar juntos. Mas vamos olhar para a criança. São seus estudantes. Calma, professora. Porque às vezes gera mesmo essa angústia, mas primeiro a gente tem que enxergar a criança com as suas possibilidades, Excelente não com fala. aquilo que falta. É Né? isso mesmo. Hoje o Luiz Felipe, né? Quantos anos que ele já está? Vai fazer 9 Fazer 9 anos. Está no 3º ano, né, Fernanda? Terceiro ano. Com quantos anos que você já começou a inclusão dele? Foi com 2? 2 anos e 4 meses por aí. 2 anos, 4 meses. Com quanto tempo você sentiu essa evolução dele? Nossa. Acho que a partir do momento que ele começou a falar, né, foi o boom, né? Boom, foi quando ele estava no Janice, né? Sim. Eu até estava na Secretaria de Educação, quando eu recebi um vídeo dele falando A-E-I-O. Eu fiquei horas ouvindo e eu não estava acreditando que era ele que tinha falado. Até eu cair na real, entendeu? Aí eu falei, tá dando certo mesmo, então vamos. E eu acho que é isso que é a importância da educação, né? Talvez aquilo que a gente estava conversando, talvez tem certos políticos, né, vamos dizer assim, que não dão valor no que faz o crescimento do ser humano. Né? Sim. E Eu acho humaniza, né? Que é bem por aí, né? Sim. E a humanização de tudo isso, eu acho que é o fator principal, né? Você se sentir bem acolhido dentro da escola, você ter professores que te dão total Não apoio. ter o seu direito negado. Justamente. Né? Valorizar os pequenos avanços. Sim. Júlio, você Sim. falou um ponto muito importante. A Márcia acabou de trazer isso. A humanização ela passa pelo processo da gente entender o sujeito, Sim. não a patologia. É. Tem uma essência ali por trás. Com todas as características que existem dentro de uma patologia, a gente tem que perceber que existe um sujeito Sim. que sente, que quer se relacionar, que quer ser incluído, por mais que ele não fale. Quer pertencer, Ele né? quer pertencer. Com certeza. A pior coisa que tem é a exclusão, né? Com certeza. E a gente- Isso é para qualquer tipo de pessoa, né? E a civilização ela está evoluindo Sim. nesse processo de inclusão. Já passamos por momentos delicados da nossa história em relação à segregação do deficiente, né, do transtorno e tudo mais, com os manicômios. Então a gente já evoluiu bastante. Com certeza. Agora nesse momento formação. Olha, angustiante, professor. É difícil, professor. Exige de nós. É a nossa função social enquanto profissional.
Então, antes do laudo, eu quero saber o que ele tem. Tudo bem, é ideal saber o que tem, vamos correr atrás. Tem várias peculiaridades por trás para a gente se conseguir um laudo. Não é tão simples, né? Buscar um profissional também. Não. A gente tem que entender Tem que o contexto social sim. também que a gente está envolvido. Mas quando a gente olha para o sujeito primeiro, independente do laudo, que é importante, óbvio, né? A gente tem uma humanização nesse processo. Certinho, gente. A gente está chegando no final, né? Infelizmente, com tanto bons profissionais assim, acho que a gente ficaria aqui a tarde toda, né? Falando sobre educação. Mas nós teremos muito mais oportunidades da falar gente. de educação, ó. Vamos falar pauta, né? cada um de uma coisa, né? De uma especialidade. Falar um pouquinho sobre mais. Aproveita, Estênio, você está com a palavra. O que você deixaria, uma mensagem para os nossos pais, para os nossos alunos que estão nos acompanhando? Qual seria a sua mensagem como psicólogo, como um formador de opinião que nós temos no nosso município? Bom, que responsabilidade, né? Formador de opinião. Mas o que eu gostaria de trazer para os pais está nessa esfera do que eu acabei de falar. Sempre é importante a gente estar atento para as dificuldades dos nossos pequenos. Isso é importantíssimo. Mas independente do processo que ele apresente, tem um sentimento com o sujeito. E converse, dialogue. Que os pais, vocês pais, não vão estar sozinhos. Temos uma rede muito ampla de acolhimento, né? E a obrigação nossa como servidores públicos, como aqueles profissionais que estão na ponta, proporcionar essa acolhida e essa orientação. Então, o primeiro passo, aproveitando 2 de abril, a gente está falando do TEA, transtorno do espectro autista, ok, é uma angustiante, vamos conversar. Tem um sujeito, vamos desenvolver esse sujeito. Tem um laudo que vai vir. Quanto mais cedo, melhor. Sim. As intervenções, muitas vezes a gente acha que a intervenção era aquela coisa didática, vamos dizer assim, temos especialistas prontos para fazer isso. E queremos ampliar esses Sim. especialistas. Esse é importante. Mas o ponto principal, acolhimento já é um movimento de percepção que existe um sujeito que está ali para ser desenvolvido no tempo dele. Com certeza. Secretária, obrigado pela presença novamente. Eu que agradeço. Sempre uma honra recebê-la aqui. Eu que agradeço, viu, Júnior, pelo espaço, pela confiança, agradecer aos colegas aqui da mesa, a querida mãe Fernanda, aproveitar também, mandar meu abraço carinhoso a todos os pais, né, com os filhos aí que têm o espectro autismo, meu respeito, a minha admiração, e contem sempre com a Secretaria Municipal de Educação, assim como o Estênio disse, nos procure para conversar, para dialogar, para orientar, porque o NAE está lá para isso também, né, para levar orientações e aí juntos nós trilharmos um caminho junto com as famílias. Agradecer aos profissionais da rede municipal, a todas as escolas aí que estão se desempenhando, se esforçando para acontecer a inclusão, porque também não é fácil, né? Não vamos pintar um mundo aqui colorido, porque não é fácil, é desafiador para elas também. Então, todo o nosso respeito e meu carinho e admiração aí a todos os profissionais e às nossas crianças, queridas crianças aí com autismo, e vamos juntos, né, nessa caminhada de amor, com amor e respeito. Com certeza. João Paulo, deixa a sua consideração final para a gente. Obrigado por ter participado com a gente aqui. Obrigado a você, Júnior. Também queria deixar um abraço a todos aqui da mesa, agradecer a oportunidade de falar de um tema, né, de um assunto tão importante, que é a conscientização mesmo, conscientizar não só os pais, não só a comunidade escolar, mas todos que estão ouvindo, da importância mesmo de expor o seu filho, expor mesmo, não ficar com medo, não ter restrição, entendeu? Não deixar de procurar, igual a Fernanda fez com os filhos, procurar um atendimento especializado, porque eu posso falar, puxando sardinha para o meu lado, né, do que eu estou vivendo lá no Ribeiro Neto, deixar um abraço também aos meus colegas de profissão lá do Ribeiro Neto, que são todos assim exemplares, que a inclusão está acontecendo, ela está acontecendo. Cada indivíduo tem a sua maneira de evoluir e de se aprimorar. O que eu posso dizer que eu tenho visto com os meus olhos, que a inclusão em Nepomuceno está acontecendo. Agradecer a Lívia também pelo convite, a Márcia, pelo convite de estar participando desse tema tão importante.
Márcia, suas considerações, um prazer recebê-la. Quero saber o que você achou, tá tranquila agora? Agora eu tô mais tranquila, tá terminando, né? Infelizmente. Queria agradecer, viu, Júnior, pela oportunidade. Os colegas aqui, ficou realmente um bate-papo muito gostoso, né? E deixar a importância mesmo de conscientizar. Nós temos muitas crianças, né, com TEA hoje, né, Fernanda? E primeira coisa, a gente está aqui para acolher, para aceitar, para compreender, para incluir. E tanto as nossas crianças quanto os profissionais, né, que se sentem inseguros, mas o CID eu costumo dizer que é só o ponto de partida, não é o de chegada, né? Então, e deixar de olhar, porque quando a gente fala deficiência, vem na nossa cabeça o déficit, né? E déficit é sempre o que falta. E aí eu aprendi com a Lívia, a gente tem que olhar o copo, né, metade mais cheia, né, Lívia? Não, o que está faltando. Não, o que está faltando. É a mesma coisa, as nossas crianças estão aí cheias de possibilidades. Então, olhar mais as possibilidades do que aquilo que falta, né? Justamente. E aí a gente vai incluir, porque incluir também é uma questão de atitude, né? Fernanda, suas considerações, muito obrigado por ter participado. Eu que agradeço. É uma honra te receber aqui. E antes de tudo, eu quero te dar os parabéns por ser uma mãe brilhante, ter uma família brilhante nesse livro. Tenho certeza que ele vai crescer muito bem acolhido com a mãe como você. Júnior, só queria, que eu esqueci, deixar um abraço para as outras mães também, porque são, assim como eu, são bem tímidas. A Fernanda eu quase que implorei para ela vir. Implorou. Né? Mas nós temos aí a Nayara, a Dani, a Érica, eu não vou falar todas, super mães, né? Que são assim, mãezonas e são super parceiras nossas. Muito exemplo. Muito presentes. Então, assim. E a Fernanda está aí representando. Eu fico lisonjeada demais. Eu quero aproveitar, Fernanda, só um instantinho para agradecer também esse espaço, Júnior, que eu acabei de deixar de promover esse agradecimento. Obrigado mesmo por abrir esse espaço para a gente estar comunicando com a população de Nepomuceno. Eu agradeço também a equipe que está junto com a gente desenvolvendo esse trabalho, o NAEE, toda a Secretaria de Educação também, os profissionais, os educadores, professores, diretores, supervisores, e também todas as outras políticas públicas, que nos ajudam bastante nesse processo. Com certeza. Eu quero agradecer, o pessoal do MAI, da Secretaria, que sempre foi companheiro, nesse caminhar. Agradeço também o espaço para poder estar aqui falando um pouquinho da minha vida. E também quero deixar aberto, se caso alguma mãe quiser, conversar, porque às vezes pode estar em dúvida de ir ou não procurar. Você pode me mandar uma mensagem, a gente conversa, tá? E é isso. Muito obrigada. Parabéns, a equipe de vocês estão de parabéns, A gente fica lisonjeado de receber bons profissionais e a gente fica tão feliz de ver a cidade nossa prosperando, Acho que isso é o pilar de tudo. Quero agradecer você que está nos acompanhando. Hoje, domingo, hoje um podcast excepcional em virtude do dia 2 de abril, que é o dia que comemora a deficiência, do autismo, Conscientização, do transtorno do espectro autista. Isso, eu não consegui decorar, mas infelizmente vai dar certo, é isso aí. Parabéns a todos vocês mais uma vez. A gente segue aí com a nossa programação. Amanhã a gente tem mais podcast a partir das 13 horas. Um grande abraço, continue ligadinho aí na gente. Tchau.